Yuki continua derrotando os Shukis que não paravam de surgir. O vilão estava insatisfeito, pois apenas 2 de seus alvos estavam ali, se perguntando onde estava o restante delas, fazendo Tenka entender que estavam atrás das comandantes. Mas para ele não faria diferença, pois logo aquela batalha estaria acabada, e dispara uma rajada de energia contra ela. O humanoide acha que foi fácil demais, até que Tenka surge atrás dele, o atacando. Ele acha aquilo um insulto, afirmando que era invencível. O vilão dispara mais esferas de energia contra Tenka, que consegue fugir por um portal, reaparecendo atrás dele mais uma vez, criando um mini buraco negro que consegue rasgar um pedaço de sua roupa, deixando ele impressionado. Na torre de vigia, Bizen conta que Tenka podia fugir de qualquer situação graças à sua habilidade, porém ela nunca faria isso, acrescentando que ambas as comandantes tinham um plano para eliminar o exército de Shukis num piscar de olhos. O vilão estava irritado com aquele ataque, decidindo usar toda a sua força contra Tenka, mas após o ataque ela continuava de pé no mesmo lugar, o surpreendendo. Ela usa sua habilidade para conseguir golpeá-lo ao mesmo tempo que o teleporta no ar. Ela retorna ao solo, preparando sua habilidade mais poderosa, conseguindo rasgar o tecido do espaço, abrindo um buraco negro que absorve o vilão junto de todos os seus Shukis, conseguindo finalizar todos de uma só vez. Yuki não consegue acreditar no que viu, achando que o sonho de Kyoka em se tornar uma comandante suprema seja ambicioso demais, mas Kyoka reafirma que seria ela ocupar esse cargo, ordenando que eliminem os Shukis fugitivos. Após a batalha, eles fazem uma reunião. O relatório de Nei apontava outros 2 generais inimigos, porém nenhum deles foi encontrado. Chuchu acha que eles foram sugados pela habilidade de Tenka, porém Tenka não estava certa sobre isso. Nei se desculpa por não conseguir detectar os inimigos a tempo, mas ambas as comandantes a elogiam, pois se não fosse por ela, algo muito pior teria acontecido. Tenka faz um elogio especial a Yuki. Ele acha que não fez nada demais, até que Bizen pede um autógrafo, pois ele foi incrível. Himari agradece sua irmã por tê-la salvo, e Ashiro, com seu jeito arrogante, diz que seria uma vergonha uma Azuma ser derrotada por aquele monstro, sendo essa a única razão por tê-la salvo, voltando a pedir que Himari retorne para casa, mas Himari se recusa. As comandantes decidem que a partida de exibição foi um empate, e Tenka admite que estava ansiosa por uma luta contra Kyoka. Após retornarem ao seu esquadrão, Yuki acreditava que poderia relaxar com um bom banho, mas não foi dessa vez. Devido ao preço da habilidade, Kyoka e Himari recompensam Yuki com um banho. Ele não acredita no que estava acontecendo. A comandante admite detestar essa parte da sua habilidade, mas não teve jeito. Mesmo envergonhada, elas tiveram que dar um banho em Yuki, mas em sua defesa, Yuki afirma que só queria um banho relaxante, nada mais que isso. Himari encara aquilo como dar um banho a um cachorro, então não precisava se envergonhar. Mas Yuki estava tão travado com a situação que não consegue entender o que ela fala. Kyoka abraça Yuki, percebendo que ele estava mais cansado do que o normal, afirmando que 2 mestras foram demais para ele, e Himari concorda que não deviam usar aquela transformação por qualquer motivo. Kyoka acha que aprenderam a usar melhor o servo, e queria explorar mais o potencial de Yuki, mas que agora ele podia descansar. Após o banho, Nei apresenta um retrato das vilãs que estavam no campo. Yuki acha bem estilizado, porém Himari informa que faria um esboço oficial na sede, mas infelizmente nenhum deles eram aqueles que encontraram anteriormente. Mais tarde, Yuki estava pensando na humanoide que se parecia com sua irmã, e por que ela não estava com aqueles 3, imaginando se eram de grupos diferentes. Após cair no sono, Tenka o visita igual uma stalker que vigia tudo que você faz escondida. No dia seguinte, eles visitam o dormitório do 6º Esquadrão. Yuki acha que as instalações eram todas iguais, mas Kyoka explica que por dentro eles eram diferentes. Tenka agradece por terem chegado. Ela e Kyoka teriam uma reunião particular, então o restante da equipe podia ficar à vontade pelo dormitório. Mas antes, Kyoka relembra Yuki sobre a conversa que tiveram. Enquanto ele estiver ali, devia ajudar no que precisarem. Tenka se desculpa, ela afirma que seria apenas até seu zelador voltar, mas para Yuki estava tudo bem. Como parte das forças de defesa, ele devia ajudar. Yuki se prepara para começar, mas todo o lugar já estava impecável, decidindo lavar as roupas das garotas, mas ao chegar lá ele fica bem envergonhado. Bom, eu acho que eu ficaria do mesmo jeito. Enquanto isso, Chuchu não parava de pensar no beijo que deu em Yuki, se perguntando como poderia fazer ele gostar dela, se lamentando por não ter ido junto. Yuki estava em frente ao quarto de Ashiro para entregar seu uniforme, imaginando o que ela diria quando o visse. Mas ao bater a porta, ninguém atende, decidindo entrar, se deparando com a surpresa. O quarto estava repleto de quadros de Himari, deixando ele em choque. Rapidamente ele foge antes que alguém o veja, e
acaba encontrando Sahara dormindo desprotegida, se é que você me entende. Ele decide cobri-la, mas ela o agarra, causando uma situação complicada. Yuki tenta fugir, mas não consegue, e acaba desmaiando com um triângulo de perna. Após acordar, Sahara se desculpa com ele, pois havia esquecido que teriam visitas. Eles encontram Himari observando sua irmã. Ela pergunta se Yashiro sempre treinava daquele jeito. Sahara confirma, incluindo que ela também treinou bastante para lutar contra ela, perguntando se Himari não a admirava. Ela admite odiar a personalidade de Yashiro, porém ela era melhor nos estudos e exercícios, então sempre se espelhou nela. Sahara conta que acreditava na teoria de que os pêssegos concedem habilidades baseadas na personalidade das pessoas. Então, como Himari se espelhava em Yashiro, sua habilidade se tornou a cópia, enquanto sua irmã conseguiu a habilidade do tempo por desejar passar mais tempo com ela. Mesmo assim, Himari acha um exagero, mas Sahara pede que ela passe mais tempo com Yashiro, e o que apoia a ideia, dizendo que ela parecia uma pessoa legal. Himari leva uma toalha até sua irmã, mas elas já começam a brigar. Sahara tem a ideia de mostrar o quarto de Yashiro, acreditando que assim elas se entenderiam mais fácil. Porém, Yuki acha melhor manter aquilo em segredo. Durante a reunião, Kyoka sugere que procure os Shukis humanoides ao invés de esperar, relatando o que aconteceu no dia que reencontrou o Shuki de único chifre. Decidida a iniciar as buscas por lá, Tenka estava de acordo, pois queria saber quantos existiam deles, confirmando a existência de 4 até o momento. Porém, Kyoka relembra que ela eliminou um deles, mas Tenka não tinha certeza. Em outro lugar de mato, vemos as vilãs humanoides. Uma delas recebe Rairen, que estava furioso com a derrota. A de cabelo roxo diz que ele devia agradecer por tê-la como aliada. Se não fosse por ela, ele já teria ido de base, incluindo que ele perdeu quando deixou seu exército ser derrotado. A vilã Pássaro concorda com Shikoku, que repassa o plano. Ela havia lutado contra o terceiro esquadrão, mas a comandante delas não estava presente, então dessa vez eles deviam testar a força real de uma comandante das forças de defesa, mas aquilo foi além do esperado, considerando o plano de Rairen fazer um ataque de larga escala um desastre. Ele se defende, dizendo que para um bando de pragas elas eram bem difíceis, mas podiam ser derrotadas, perguntando a Joryu se ela não concordava com ele. Infelizmente, ela concorda com Shikoku, magoando o grandalhão. Shikoku decide seguir seu plano e continuar agindo das sombras, até que as 8 pessoas estivessem reunidas para atacar. Reide concorda, porém despreza ser chamado de pessoa como se fosse um humano, e Joryu confirma se ela estava interessada nos humanos. Shikoku apenas acha que eles eram mais divertidos do que imaginava. De volta ao esquadrão, Kyoka pergunta se Tenka tinha algo mais a acrescentar. Ela pede uma única coisinha, perguntando se podia ficar com seu servo, surpreendendo Kyoka.